Shalom, pessoal! Mais um videozinho aqui para a nossa aula de exegese do Antigo Testamento. Então, vamos trabalhar com este assunto, dando sequência aí que a gente já tem passado para vocês, ok? As dúvidas que forem tirando aí, posteriormente nós vamos nos encontrar e vamos ajudá-los aí na produção de uma exegese no Antigo Testamento. Então, assim, do ponto de vista estrito, a pesquisa exegética visa trazer à tona o significado de um texto antigo, conforme o autor original pretendeu transmiti-lo aos seus leitores originais. Como cremos, entretanto, que a Bíblia é a palavra escrita, é a autorrevelação de Deus. Então, e foi escrita para todas as épocas e hoje tem em todos os idiomas também. O que devemos, então, fazer com relação à correta interpretação ou o correto sentido de um texto do Antigo Testamento, tá? Compreender lá no seu contexto histórico, cultural e gramatical, e fazer aí atualização, fazer uma ressignificação daquilo que foi dito no passado, na antiguidade, pelos escritores da Bíblia. Então, à luz dos demais textos das Escrituras, transformar o ensino das Escrituras em regra de fé e prática é, ao mesmo tempo, ensinar a teologia, a ortodoxia, que se encontra nas Sagradas Escrituras, e como regra de prática que nós definimos aqui como a ortopraxia. Então, é esse o trabalho, o labor de um exegeta cristão. Focalizando agora na exegese como um trabalho acadêmico que vocês estarão elaborando e passando para correções e tudo mais, como um trabalho acadêmico, vou fazer aqui uma definição operacional do trabalho que a gente pretende fazer, tá bom? Então, a exegese é um trabalho acadêmico no qual o autor expõe a sua interpretação e se relaciona com outras interpretações, tá? Faz essa relação. Bom, então, quando nós fazemos a interpretação de uma porção bíblica que contém uma ideia completa, né? Que a gente, quando a gente fazer exegese, a gente vai utilizar lá no Antigo Testamento um texto, né? Em outras palavras, no contexto dessa disciplina de metodologia da exegese bíblica, nós escolhemos uma perícope, tá? Estabelece como sua interpretação e se relaciona com outras interpretações do mesmo texto. Então, para produzir uma exegese, para fazer uma exegese, é necessário, então, primeiro fazer a própria interpretação do texto em sua língua original, isto é, uma tradução do hebraico para a língua portuguesa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é comparar a sua interpretação, a sua tradução que você fez, com a de outros exegetas, que nós encontramos aí em comentários e artigos nas instituições de ensino teológico. Então, estabelecendo assim um diálogo com tais interpretações. Aí você vai ter o contato com a sua interpretação, daquilo que você interpretou, daquilo que você traduziu,
como também você vai ter o contato com outras pessoas que fizeram a exegese do mesmo texto. Então, com isso, você pode comparar. Não copiar, comparar, né, o seu trabalho com o que já foi feito anteriormente. Então, no início pode ser difícil esse treino, mas com o passar do tempo se torna uma coisa bem fácil de fazer. Tá? Então, então a gente tem que fazer essa interpretar, essa comparação. Isso auxilia bastante aí nosso trabalho e traz uma gratificação pessoal muito grande, ok? Então, além disso, também tentamos que o trabalho escrito contenha a compreensão do estudante, do aluno, de como aquele texto coopera com a teologia e com a prática cristã, com a ortodoxia, que é a teologia, e com a ortopraxia. Então, o trabalho exegético é um relatório escrito, tá, da pesquisa exegética empreendida pelo estudioso da Bíblia, por aquelas pessoas que estudam as Sagradas Escrituras e que fazem exposição delas aí. Logo, professores de seminário, pastores, missionários, até mesmo padres, né, podem utilizar desse recurso. Então, é um recurso muito bom que facilita bastante na hora do ensino correto das Escrituras. É evidente que nem tudo que foi pesquisado, produzido durante o processo da pesquisa exegética, deve aparecer no trabalho escrito. Somente que vai aparecer, que vocês vão passar para o professor, no qual para vocês sou eu, importante é a compreensão e explicação do texto que você fez. Então, muitas vezes a pessoa se torna muito prolixa no trabalho exegético, mas faz muita cola. Não coloca poucas coisas dele, que ele interpretou, que ele entendeu. Então, o mais importante é ver qual é o seu entendimento, nem tanto a cola, ou, né, você Ctrl+C, Ctrl+V lá de determinados trechos. Então, nesse trabalho exegético, a gente vai buscar aquilo que vai ser relevante, tá? Desconhecido ou original, e as conclusões da pesquisa, ou seja, as respostas para os problemas que o texto oferece. Então, quanto à metodologia, método, né, qual o método que se utiliza para interpretar, no nosso caso, a metodologia exegética feita no Brasil, como trabalho escrito, que vai entregar para o professor, aí deve seguir as atuais regras aí de apresentação de trabalhos acadêmicos aqui no Brasil, tá? Isso não, você vai digitar, o computador você já faz a formatação, essa é a parte final. Também, o modelo adotado aqui, vocês vai encontrar outros modelos. Eu vou adotar um modelo, mas o fio condutor, aquilo que se deseja fazer, aquilo que vocês fizeram, que eu vou mostrar, pode ser diferente de outras instituições, mas o fio condutor, ou a essência da disciplina, a essência dessa disciplina, vocês vão conseguir captar. Lógico que eu adoto um estilo, outra instituição adota outro estilo, outros livros e textos. Se você quiser ver outros modelos de exegese, é só digitar lá no computador, na internet, no Google, né? Manual da Exegese Bíblica, ou Exegese do Novo Testamento, ou Manual da Exegese Bíblica. Você vai encontrar vários modelos. Então, juntamente com diversos outros, e somados ainda aos manuais não publicados de professores de seminários, vai tornar evidente a falta de padrão dos nossos trabalhos exegéticos a serem relatados. Não se tem um padrão, mas se tem uma essência que é retirada. Em que pesem essas diferenças,
existem diversos passos exegéticos que se repetem na maioria dos livros. Então, o que pretendo fazer a seguir é apresentar uma proposta de trabalho exegético, um método de trabalho exegético. Então, você não se deve sentir preso ou pesquisar ou escrever na mesma ordem que eu estou apresentando. Você pode e tem a liberdade para produzir de uma forma diferente. Entendo que todo trabalho de pesquisa, e aqui a exegese é um trabalho de pesquisa, é um trabalho dinâmico, tá? É um trabalho dinâmico, né? E deve ser empreendido com liberdade intelectual acadêmica, de ir de um passo para o outro e produzir vários, ao mesmo tempo, vários passos, vários meios, né, várias estruturações assim diferentes, até mesmo da proposta que eu apresento para vocês. Então, a apresentação escrita dos resultados da pesquisa exegética, entretanto, precisa ter uma estrutura para a gente começar, tá? Essa estrutura é que vai proporcionar o primeiro passo da sua vida no mundo no mundo teológico e no labor do exegeta. Então, o trabalho exegético que eu peço para vocês é dividido em 3 partes principais, ok? Então, tem 3 partes. Você pega o trabalho, tem 3 partes. Primeira parte, o estudo contextual. A segunda parte, o estudo textual e o estudo teológico. Então, essa divisão, no retorno às aulas presenciais, eu vou passar para vocês. Então, vou repetir. Nós vamos dividir o nosso trabalho de exegese em 3 partes principais. Primeira parte, o estudo contextual. A segunda parte, o estudo textual. E a terceira parte, o estudo teológico. Ao método hermenêutico que rege a produção de um trabalho como este, podemos chamar o nosso método de método histórico-gramatical teológico. Histórico-gramatical. Então, esse é o método que utilizaremos para fazermos a interpretação de um texto, quer seja do Antigo ou do Novo Testamento, ok? Então, a metodologia utilizada aqui nesse trabalho é o histórico gramatical. Então, este método tem por base os pressupostos aí da inspiração divina e proposicional das Escrituras. Ao mesmo tempo, utiliza informações oriundas de abordagens que não compartilham este pressuposto. Eu tenho que a estruturação da exegese é uma estruturação de um trabalho acadêmico que vai ser entregue ao professor, dali ele vai emitir uma nota, tá? Posteriormente eu mando para vocês o índice, como são as divisões. Como todo trabalho, né? Como todo trabalho acadêmico, escolar, você deve, como toda fala também, né? Você deve fazer, no primeiro momento, o primeiro passo aí, uma introdução. Eu costumo falar que a introdução é a última parte do trabalho exegético, dos trabalhos acadêmicos de uma forma geral. Por quê? E o que é a introdução, ao meu ver, né? A introdução tem como objetivo principal a apresentação do trabalho exegético que você fez. Você vai apresentar o trabalho, o que consta dentro desse trabalho. É assim que é a introdução, é uma apresentação daquilo que você escreveu, daquilo que você pesquisou, né? De tal forma que desperte a atenção do leitor, né? Você vai lá, vai introduzir esse assunto e vai chamar a atenção do leitor para aquilo que você pesquisou, tá? No caso, o leitor, em primeira instância, vai ser a minha pessoa. Depois, outros que se interessarem.
Em suma, você deve convencer o leitor da sua exegese que valerá a pena. Você vai adquirir, mostrar para ele que ele vai adquirir conhecimento e não simplesmente só gastar o tempo para ler o seu trabalho. Ou seja, você apresentará na introdução a relevância do trabalho, do texto exegetizado, da interpretação histórico-gramatical que você está fazendo do seu texto. Então, parte disso será a apresentação de uma declaração clara, direta, objetiva, explícita e concisa da ideia exegética do seu texto. Então, prestem atenção. Isso é importante de conter na introdução. Tá? A ideia exegética é a proposição, que seria a tese de afirmação principal do texto. O que isso quer dizer? Que o texto, por si só, ele ensina. E, levando-o para as línguas originais, você pode extrair mais ensinamentos, mais aprendizagem àquelas pessoas que desejam ter um domínio aí, ter o domínio aí das Sagradas Escrituras. Então, a relevância pode ser o quê? Isso pode constar na introdução também. Você coloca na introdução uma apresentação do seu trabalho, o que você pretende, quais são os seus objetivos, tá? Você pode discutir um pouco da metodologia que você utilizou, ou rebater brevemente uma metodologia utilizada por outros modelos que você pesquisou e leu, né? E, posteriormente, você pode falar da relevância do seu trabalho. Essa relevância vai ser a justificativa. A justificativa por que você fez? Olha, eu fiz porque o professor Flávio Martins pediu para que eu fizesse. Olha, eu fiz para que eu pudesse passar aí na disciplina para pegar o diploma. Lógico que o objetivo é esse. Mas não precisa ficar restrito a isso. Você pode fazer uma justificativa de cunho pessoal, né? O que foi importante ali para você, né? De cunho eclesiástico também, né? O que eclesiológico, né? O que isso serve para a igreja, né? A ortopraxia. Pode também falar da relevância acadêmica do seu trabalho, para quem deseja estudar mais o assunto. Pode falar da relevância missional, diaconal, missional para os não cristãos, diaconal para quem está já no contexto de uma igreja. Também pode falar da relevância aí doxológica da sua exegese. O que seria essa relevância doxológica? É aquela parte que contribui para a glória de Deus. Doxa, glória de Deus, né? Bom, isso é a introdução, ok, pessoal? Então, eu apresentei para você, então você vai escrever, abrir a introdução. E daí você segue esses passos. Vamos ao texto bíblico. Texto bíblico. Nessa seção aqui, você irá transcrever o texto escolhido, utilizando a versão bíblica mais utilizada pelos leitores para os quais você está escrevendo, né? Se você vai na igreja, vai ensinar numa igreja que tem como principal versão estudada pelos membros a linguagem de hoje, ou NVI, ou Viva, e tem N versões aí. Então aí você vai quer alcançar aquelas pessoas que utilizam, você já tem o conhecimento prévio que eles utilizam determinada versão, daí você deve escrever e utilizar a versão que eles utilizam. Como aqui agora é só um trabalho acadêmico, né, eu sugiro a vocês que use a revista e atualizada, tá? A versão
revista e atualizada. A ARA, ok? No corrigido e atualizado. Tá? Atualizado e corrigido, ou corrigida e atualizado. São as melhores versões aí para esse trabalho agora. Feita a introdução, você cola o texto que você escolheu no seu trabalho exegético. Daí vamos para a parte técnica, mais técnica, né? Técnica, né, que é a questão do estudo contextual. O que é o estudo contextual? Nessa sessão você apresentará as informações contextuais que forem importantes, relevantes para a compreensão da sua perícope. É isso que vai fazer nesse estudo contextual. Quais informações você pegou ali que vai esclarecer a sua perícope. Este estudo vai abordar aspectos históricos, literários, teológicos e outros, né? Sociais, arqueológicos, que lancem mais luz sobre o texto estudado. Então você vai pegar elementos que explicam a questão histórica, literária, elementos, né, obras que vão te ajudar a entender o seu texto. E aí você pode recorrer àquilo que chamamos de pluridisciplinariedade, né? Você busca em várias fontes, várias leituras aí, né, sobre o texto bíblico que você escolheu. Dentro do estudo contextual, você vai fazer aí o contexto histórico. Qualquer passagem que você escolheu, daí você vai se utilizar do contexto histórico, quando foi que aquele texto foi escrito, tá? Fazer o contexto histórico dessa passagem. Então, nessa sessão, você vai apresentar informações históricas, geográficas, econômicas, políticas, religiosas e culturais que sejam relevantes para a interpretação do texto escolhido. Não se tem em vista aqui, a priori, informações sobre autoria, o destinatário, né? O local onde foi escrito, as questões peculiares aí da introdução e da análise de cada livro. Mas eu quero que você tenha, que você faça, né? Que vocês façam aí informações especificamente relacionadas à perícope, nesse item, ok? Então, o contexto aqui tem que estar intimamente ligado ou estritamente relacionado à perícope que você está trabalhando. Um outro item dentro desse estudo contextual é o contexto literário da passagem. Não comece falando só da sua perícope, contexto da perícope. As questões que envolvem ou que estão, né, que é o síntese leben da sua perícope, é o contexto vital do seu texto. No segundo passo, dentro desse item, se faz o contexto literário da passagem escolhida. Tá? Agora sim, nós vamos olhar para o livro como um todo. Então, neste ponto, você deverá analisar o contexto literário a partir de vários níveis. E deve começar com o contexto literário do livro como um todo, tá? Demonstrando como a sua perícope se relaciona com a mensagem de todo o livro. Então, lá você fez a relação do seu perícope com só ela. Depois, você nesse segundo subitem, você vai vai abranger o grau de alcance da sua perícope dentro do livro que a perícope está escrita. É isso que se deve fazer. Essa parte aqui eu costumo chamar que é a parte literária, tá? É a parte em que você pode utilizar bastante de uma disciplina que tem em todos os seminários, em todos os cursos teológicos, que é a introdução ao Antigo Testamento, né? Ao panorama do Antigo Testamento. Você pode pegar ali partes do seu livro e pesquisar aí para entender a questão literária, que é bem o foco dessa disciplina chamada Introdução ao Antigo Testamento.
Então, feito isso, o que você vai fazer, né? Já tendo o domínio dessa parte. Você vai adotar um esboço do livro, que você tem a perícope, você pega o esboço como um todo. Ou, se você quiser, dada a liberdade para você criar um esboço do livro. Normalmente as pessoas pegam o esboço que já tem por aí, tem muita gente, os esboços diferenciam, né? Procura um esboço que se aproxime melhor daquilo que você entende. Você deve demonstrar a importância que a sua perícope tem na grande seção, ou a qual ele pertence e vice-versa. A importância desse seu perícope para o livro, né, e vice-versa. Daí você analisa a relação entre o contexto remoto e o seu texto. Né? O que é o contexto remoto? O contexto distante. O contexto próximo é o da própria perícope. O remoto é aquele que vai abranger o contexto do livro como um todo. Então, nesta parte, você vai analisar também aí o contexto literário próximo, o papel do seu texto na pequena parte que ele pertence, qual a função dele está ali, e na última parte desse subitem é feita uma elaboração de um gráfico do contexto literário próximo que demonstra graficamente aquilo que você descreveu aí nos pontos 1, 2 e 3, que é o 3 eu vou falar agora, tá? Então, primeira parte da exegese, a primeira parte que eu falei é o estudo contextual. E assim eu vou falar agora da a última subdivisão dessa primeira divisão, que é o contexto canônico. Tá? A última parte do estudo contextual é a apresentação sucinta do contexto canônico, ou seja, os textos bíblicos mais diferentes relacionados ao teu texto. Neste tópico você vai dividir, em passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então você vai fazer a localização canônica do livro e do texto que você está trabalhando. Este tópico vai remeter àquilo que os reformadores chamavam de analogia escritura, ou analogia das escrituras. Então, que é uma analogia da fé, e está relacionado com a regra hermenêutica, de que a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Então, quando vocês ouvirem, né, alguém falando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é um preceito, uma regra, uma indicação reformada. Né? Você não precisa de outros elementos para interpretar a Bíblia. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. E isso é reformado, é teologia reformada. Em vez de simplesmente fazer uma lista de textos, você deverá demonstrar brevemente qual a relação do texto citado com o seu texto. Não é necessário transcrever o texto, mas apenas fazer a referência. Até agora a gente não está transcrevendo. Né? Vai ter a parte que vai ser a transcrição do texto. Ok? Então, a primeira parte aí nós chamamos de estudo contextual. Então, nos próximos encontros eu vou falar das outras duas partes, que são o estudo textual e o estudo textual, e por último é o estudo estudo contextual, estudo textual e o estudo teológico. Lembrei. São as três partes aí são três partes que está dividindo a exegese. Então, pessoal, veja esse vídeo, anote aí o que você compreendeu, para nós conversarmos aí a respeito do seu trabalho na próxima aula, tá? Pensei que poderia hoje, dia 11, né? Hoje é dia 11, estou meio perdido no tempo e no espaço.
Percebe-se que eu tô... Hoje é dia 11 de março. Então, assim, a partir da próxima semana, 11 de março de 2021. Então, a partir da próxima semana, se a gente tiver um encontro face a face, aí fica mais fácil, ok? Então, obrigado pela sua atenção. Você chegou até aqui e vamos continuar falando sobre o step by step aí de uma exegese. Shalom.